Bom dia a todos. Convido neste instante a fechar os nossos olhos, procurar uma posição confortável, respirar lenta e profundamente, para que possamos alinhar os nossos pensamentos, fazer com que o ar que vá entrando possa ir acalmando, porque a respiração tem esse poder de nos acalmar, tem esse poder de nos trazermos o equilíbrio novamente e fazer com que os batimentos cardíacos possam ir se amenizando, para que a gente possa entrar na sintonia deste lugar que foi previamente preparado por toda a espiritualidade para os trabalhos desta manhã. E assim, com o nosso coração transbordando de alegria, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade desta manhã, esta oportunidade de estarmos aqui comungando, Senhor, com a sua lei, aprendendo os ensinamentos de Jesus, podendo buscar todas as energias boas e salutares para que a gente possa enfrentar o nosso dia a dia tão penoso, tão difícil, num mundo ainda tão complicado, tão cheio de provas e de expiações. Que a espiritualidade amiga aqui presente possa derramar sobre cada um de nós todas as luzes amorosas do Pai. Que possamos, ao sair daqui, desta pequena casa de oração, estarmos firmes e fortes no propósito de nos tornarmos pessoas melhores. Ainda cheia de defeitos, ainda com muita angústia, com muita sofrência no coração, mas que nunca nos esqueçamos que nós temos Deus ao nosso lado. E que muito mais a reclamar, temos muito mais a sermos gratos. Gratos por cada manhã que se levanta, gratos por cada noite que se derrama sobre nós. Pois Deus sempre está conosco, na nossa vida, nos nossos dias, e que nós nunca nos esqueçamos de voltar os nossos olhos para o céu, gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E na palestra de hoje, eu mesma. Brinquei com um amigo, que hoje faz a prece, por favor. Eu falei assim, então vou bater o escanteio, vou correr para a área, cabecear e fazer gol, hein? Mas que não vai dar nem para descansar da minha voz. Coitado do meu marido, hein, que já me escuta o dia inteiro em casa e vem aqui escutar a minha palestra e a oração. Olha, veio sexta na palestra, viu? Quem quiser vir à noite de novo, meu amor, sou eu outra vez. Então vamos lá, meus queridos. Quem não me conhece, quem é novo, eu sou a responsável por fazer aos domingos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, cada expositor tem uma tarefa para ser dada aqui para nós, os pais, que ficamos na salinha, né? Então, aqui é como se fosse o playground do restaurante. A molecada está lá, ao contrário, né, que a gente leva eles no playground e nós é que estamos aqui. E, como responsável pelo Evangelho, eu sempre trago um tema aleatório do Evangelho. Eu não sigo desde o capítulo 1. Todavia, esse ano, eu vou começar pelo capítulo 1. E nós vamos seguir com esse capítulo até que nós vamos ter terminado esse capítulo. São 27 capítulos, e 28 com as preces. E a gente vai começar pelo começo. Assim como teve uma campanha da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, comece pelo começo. Porque geralmente por onde que nós começamos no Espiritismo? Pelos romances.
E nem todos os romances que tem por aí são fidedignos, ou seja, às vezes tem pessoas, alguns romances, não estou dizendo André Luiz, Humberto de Campos, muitos que são dignas as fontes. Mas existe muita coisa que faz com que o quê? Dá uma viajada. Então, para que a gente possa ter base, nós precisamos começar do começo. Por isso a importância de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo desde o começo. Não é, podemos começar por um romance? Sim, porque às vezes a gente começa por um romance e desperta a nossa curiosidade, para que a gente possa falar, nossa, eu acho que isso aqui tem uma razão de ser. E às vezes a gente começa a ler um romance na hora que a gente está num desespero bem grande, que alguém fala assim, lê esse livro. Porque é uma fonte de entrada, é um começo, é uma entrada para o Espiritismo. Mas nós que estamos aqui todos os domingos, nós que somos estudiosos, trabalhadores da causa espírita, nós precisamos estudar. Ainda mais hoje em dia que nós estamos com as distrações muito forte em nossas vidas, porque nós temos um smartphone, nós temos uma televisão que tem de tudo a qualquer momento, em todos os sentidos, em todos os momentos do nosso dia. Que nós aproveitemos toda essa tecnologia para que a gente possa também estudar. Estudar os bons palestrantes, estudar os bons autores, para que a gente possa ter essa base, que na hora que vier o perrengue mesmo em nossas vidas, nós estaremos arraigados numa base forte. Vai doer do mesmo jeito, não tem como. Mas nós teremos forças para que possamos passar pela dificuldade, quando nós temos a base entendida pelo nosso intelecto. Aí a gente já vai saber como que é aquilo, como eu vou me portar diante daquela dor. E esse ano, a evangelização, a EVF, tem como norteador de tema o autoconhecimento. Igual a Marília já deu, na semana passada, o introdutório do que seja o autoconhecimento. E o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que vai nos ajudar nesta tarefa árdua de nós nos conhecermos. Porque não achem que nós vamos nos conhecer nessa vida. Autoconhecimento é um processo para a vida inteira e para as outras encarnações que vêm por aí. Ajuda-nos a vontade firme de nos conhecermos, porque na maioria das vezes nós não somos sinceros ao voltar para dentro. A gente sempre mascara aquilo que não é tão bonitinho em nós, para que nem nós nos envergonhemos do que realmente nós somos. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos explicar que está tudo bem. Que ninguém é menos amado por Deus, nosso Pai, porque não é bonito. Não tem problema. Todos, até o mais vil de todos os vilões, ele é amado por Deus. E Deus derrama sobre ele a oportunidade de poder fazer diferente. Então, que nós não nos envergonhemos daquilo que não é bonito em nós. Que nós possamos abraçar essa coisa que não é tão bonita, essa sombra que está dentro de nós. E trabalharmos para que a gente possa extirpar dia a dia estas sombras de nós outros. E para isso, temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem Kardec na capa. Todavia, não foi ele não é o dono desta obra. Quem são os autores dessa obra, junto com ele? Os espíritos. Então, o Espiritismo é a doutrina de Kardec?
O Espiritismo é a doutrina dos espíritos. São as vozes do alto que vieram nos dar o quê? Nos dar as notícias, nos ajudar a entender o Evangelho de Jesus, que começou quando? Esse Evangelho? Lá no Velho Testamento. Então, Deus prepara essa terra desde há muito tempo e nos manda sempre os seus enviados, os seus profetas, para trazer essa lei para a gente. E Kardec trouxe aqui para a gente. Então, nós temos o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje vai ser uma aula que nós vamos entender a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver a importância do Evangelho no lar e nós vamos fazer o capítulo 1. E nós vamos embora meia-noite para tudo isso. Brincadeira. Terceiro livro das obras básicas, que é o Pentateuco Espírita, que é onde nós temos o quê? Que nos calcar os ensinamentos. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Podem se dividir em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral do Cristo. As 4 primeiras, ou seja, os atos comuns do Cristo, se ele tinha irmão, se ele não tinha irmão, se ele tinha um olho azul, se ele não tinha um olho azul, se Maria foi, se Maria não foi, se... Os milagres. Foi assim? Não foi? As predições. Pode ter acontecido o quê? Ter tido, durante as traduções dos evangelhos, alguma coisa que está estranho. As palavras que foram tomadas para a igreja, ou seja, usar os ensinamentos do Cristo em benefício próprio e deturpando muitas vezes. E o sentido moral, né? As 4 primeiras pode ter objeto de controvérsia. Alguma das igrejas ter usado em causa própria, ter deturpado uma outra história da vida do Cristo. Todavia, gente, a última, que é a moral do Cristo. O âmago, o ensinamento, aquilo que Jesus era, conservou-se inatacável. A moral do Cristo é inatacável. Portanto que, se não fosse uma verdade, ela não perduraria por mais de 2000 anos. O que Jesus veio ensinar foi só amor, só bondade, só aquilo que vai fazer da gente pessoas melhores. E com isso, um mundo melhor. É que os homens da época não entenderam. Os homens, durante 2000 anos, muitos ainda não entenderam. E nós que estamos aqui buscando também temos dificuldades. Nós entendemos, nós tomamos o Cristo, nós somos cristãos, mas fazer aquilo que o Cristo nos trouxe ainda é muito difícil, porque somos o quê? Seres muito primitivos. Só que essa moral, ela é inatacável. E essa moral é finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Qual é um modelo e guia que a humanidade deve se utilizar para si? Jesus e Cristo. Jesus Cristo. Jesus é nosso modelo e Jesus é o nosso guia. Quando a gente tiver lá numa dificuldade para tomar uma decisão, pensemos o que Jesus faria. Aí você fala, mas eu não sou Jesus, eu não vou fazer assim, não. Mas a gente já montou, já está com uma pontinha para saber o que é certo e como que deve ser feito. Então, aqui nesse evangelho, o evangelho de Jesus, ele é a moral, não importa se tem algumas coisas esquisitas, se tem algumas palavras estranhas, que isso aí até Kardec traz no capítulo, acho que 22, 23, que é a moral estranha, que parece que alguma coisa está errada. Jesus não disse nada que não fosse do bem. Jesus acolheu os excluídos. Jesus esteve ao lado de pessoas que eram tidas como pessoas de má vida. Portanto, Jesus não exclui. Jesus é só amor. E que nós possamos aprender
esse só amor com Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, qual que é o objetivo desta obra, né? Então, hoje é bem técnica a palestra nesse primeiro momento. Foram agrupados e classificados metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras, tanto quanto possível. Então, o que Kardec fez? Ele pegou as máximas do Evangelho, ele também tem algumas partes que tem Velho Testamento, tem o Evangelho de Jesus, mas ele não seguiu o Evangelho lá, Mateus 1, Lucas 1, e foi seguindo como está na Bíblia, como os evangelhos está escrito. Ele pegou, por um exemplo, quando ele vai falar sobre o casamento e o divórcio, ele pegou os pedaços que tem sobre esse tema na Bíblia e ele traz. Quando ele vai falar sobre bem-aventurados os aflitos, ele pegou tudo que tem sobre aflição, sobre dificuldades da vida, juntou nesse capítulo, Kardec, sistematicamente, porque ele era o quê? Um pedagogo, e ele tinha toda a pedagogia, ele tinha todo o jeito correto de ensinar. Então, ele traz os pedaços do Evangelho, tanto do Velho Testamento, mas mais do Novo, por assunto, dentro do Evangelho. Então, cada parte, cada capítulo terá o quê? Terá assuntos pela natureza do assunto. A explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Então, ele pega esses assuntos por natureza, sempre uma parte bíblica, toda parte do Evangelho vai ter primeiro uma parte bíblica, evangélica, no começo. Então, ele traz essa parte que muitas vezes está esquisita, porque, como a gente já disse, os evangelhos, quando Jesus era vivo, nenhum evangelho foi escrito. Só Mateus que tomava ali só umas anotações. Quem já assistiu The Chosen? Vocês veem que Mateus está sempre atrás dele, assim, fazendo umas anotaçõezinhas? E aquilo é verdade. Porque The Chosen a gente tem que saber que tem uma licença poética para algumas coisas ali. E, realmente, lá no livro Há 2000 anos, tem Mateus fazendo o quê? Essas anotaçõezinhas. Mas o Evangelho mesmo foi escrito depois de Cristo. Então, muitas partes são obscuras. O que acontece com o Evangelho segundo o Espiritismo? Vem nos explicar sobre essas partes obscuras. Vem trazer os ensinamentos. Geralmente uma parte evangélica, Kardec fala um pouco, e depois as instruções dos espíritos. Fénelon, São Luís, Erasto, Paulo Apóstolo, o Espírito de Verdade, e vem nos explicar sobre essas máximas do Evangelho, que muitas vezes estão obscuras e que precisava alguma coisa para aclarear. Olha como nós estamos com uma pérola. Agora eu sou a professora que puxa saco para a matéria que ela dá. Nós estamos com uma pérola em nossas mãos. Não desperdicemos essa pérola. Trouxe a chave o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo, que faltava para entender as partes ininteligíveis dos evangelhos da Bíblia. Tem explicação dos preceitos e algumas instruções dos Espíritos, exatamente como eu disse para vocês. A estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. Em 2024, ele fez 160 anos, ele está fazendo hoje um jovem senhor de 162 anos. É um jovem senhor. Para um livro, né? Para o cristianismo, aí, o tanto de tempo que tem. Agora eu trago um estudo de alguns estudiosos do Espiritismo que fizeram uma divisão do Evangelho. E eu achei fantástica, interessante. Vai ter alguns estudiosos que dividem de uma maneira diferente. Quero que vocês saibam que é apenas uma maneira didática para que nós possamos entender o Evangelho segundo o Espiritismo. Não há nenhuma literatura sobre isso. É estudo, salvo o melhor juízo de Saulo César, que ele traz essa visão
da estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos o capítulo 1, 2, 3 e 4, que é: não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai, e ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, aqui, não vim destruir a lei, as 3 revelações. Meu reino não é deste mundo, a reencarnação. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Ou seja, nós não estamos sozinhos no universo. E ninguém... Aqui, perdão, meu reino não é deste mundo, é para dizer que, sobre as coisas materiais, há uma verdade espiritual que ela é mais importante do que a material. E ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, a reencarnação. Então, esses primeiros capítulos trazem a base do Evangelho para ensinar, para a gente ter ideia dos ensinamentos de Jesus. Então, os 4 primeiros capítulos é a base dos ensinamentos, onde a gente vê que há uma vida material, que existe reencarnação, que a gente tem que nascer de novo e que nós não estamos sozinhos no universo. Só isso. Já, se a gente acreditar nisso e souber nisso, nós vamos entender muitas dificuldades da nossa vida só com isso. Então, nós vamos estudar essa base aqui, ó, nesse primeiro semestre aqui. Os capítulos 6, 7 e 8 é as bem-aventuranças, né? Os aflitos, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados puros de coração, os mansos e pacíficos e os misericordiosos. O Cristo Consolador vai estar aqui, ó. Capítulo 5, Cristo Consolador vai estar aqui. E depois ele vem nessas outras bem-aventuranças. O que são essas bem-aventuranças? Bem-aventurado são as pessoas felizes. É aonde a gente quer chegar na nossa vida. É a nossa meta de vida. É para o que o ser humano está aqui. Nós estamos aqui para sermos felizes. E para que nós sejamos felizes, nós precisamos o quê? Nós precisamos ter a lei de Deus dentro de nós e cumpri-la. Então, quando nós formos o quê? Nós formos pobres de espírito, ou seja, tivermos essa pureza, essa humildade, essa pureza de coração, formos pacíficos, formos misericordiosos e vivermos o que Cristo nos ensinou, nós seremos pessoas felizes. Então, esses 5, 6, 7 e 8 são as características dos espíritos que já atingiram certo grau de pureza. Essa parte aqui, essa pureza de coração, essa passividade, ser pacífico, ser misericordioso, é o objetivo desejado para a nossa evolução espiritual e que no comando está o Cristo Consolador. Os capítulos 11 a 15, amar o próximo como a si mesmo, amar o inimigo, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, honrai vosso pai e vossa mãe, que fora da caridade não é salvação, não se pode servir a Deus e a mamão e sede perfeitos. É o quê? São as orientações sobre os exercícios diários para atingir o estado de bem-aventurados. São as dicas para a redenção individual do ser. Então, lá nos primeiros capítulos, eu tenho a base para entender a doutrina de Jesus. Nos segundos, do 5 ao 8, ao 9, ao 10, do 5 ao 10, é o objetivo de vida que eu quero ser, um bem-aventurado, uma pessoa feliz, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa mansa e pacífica, com Cristo no coração. E o meio para eu poder ser feliz, eu preciso amar ao próximo, amar ao inimigo, fazer caridade sem que ninguém saiba, honrar meu pai e minha mãe, saber que não há outro meio para a salvação se não for pelo meio da caridade, saber que não pode se servir a Deus e a mamon, é que eu preciso dar mais valor às coisas do espírito do que às materiais. E seres perfeitos é a procura por essa perfeição, é a possibilidade que nós temos de sermos seres perfectíveis. Então, os primeiros capítulos, a base, os outros capítulos, o fim, onde cada um quer chegar. O terceiro capítulo é como. A terceira parte aqui, esses capítulos, é como eu faço para ser um bem-aventurado. E o 18 ao 26...
Muitos os chamados e poucos escolhidos, a fé transporta a montanha, os trabalhadores da última hora, haverá falsos cristos e profetas, não separeis o que Deus uniu, moral estranha, não coloqueis a candeia debaixo do alqueires, buscai e achareis, dai gratuitamente o que recebestes. O que o Evangelho quer dizer para a gente desse capítulo 18 a 26? São as orientações e ensinos para a transformação do mundo num lugar melhor. Dicas para a redenção coletiva. Então, a base, onde eu quero chegar, o meio que eu quero chegar e o que eu desejo para o mundo. O que eu desejo, como que o mundo vai se transformar? Pela fé, pelo trabalho árduo, não sendo hipócrita com os ensinamentos do Cristo, o que Deus une mesmo, o homem não separa, a moral do Cristo, os ensinamentos cristãos da candeia têm que ser colocados acima de qualquer coisa. Buscar e achareis é como eu devorar, o que eu quero. E dar gratuitamente é o quê? Se eu tenho um dom, eu tenho que dar ele gratuitamente, um dom espiritual. E, por fim, os capítulos 27 e 28, que é pedir e obtereis. Para tudo isso, para eu saber essa base, para eu me tornar uma pessoa melhor, para eu me tornar um bem-aventurado, e para que eu possa pôr todos esses ensinamentos em prática, eu preciso o quê? Estar conectado onde? Com Deus. Porque sozinho eu não dou conta. E é preciso que eu esteja num estado de oração. Orai e vigiai. São as orientações de que a prece é o nosso momento de ligação com Deus, de como se deve orar. Então, para que eu possa fazer tudo isso, com esse livro maravilhoso que eu tenho em minhas mãos, que eu posso ler um pedacinho por dia dele, eu preciso sempre estar conectado. Pedi e obtereis, e o capítulo 28, quem já teve oportunidade de ver, são várias preces. Para um espírito que acaba de nascer, diante de um livramento de alguma coisa que poderia ter me acontecido, para a hora de alguém que vai desencarnar, por um espírito obsessor. Meus queridos, quem tem um evangelho em suas mãos e utiliza, não precisa de nenhum livro de autoajuda. Pode ler, não estou falando mal de livro de autoajuda não, que tem uns que são muito, muito bons. Mas se nós tivermos esse evangelho, se eu tiver com esse livro em minhas mãos, sabendo de como utilizá-lo, sabendo o que Kardec quis quando ele fez essa estrutura desse evangelho desta forma tão maravilhosa, tão pensada. Ele era um pedagogo. Ele fazia de forma correta, igual uma pessoa que escreve uma tese. Ele tinha um método, uma metodologia. E diante desse estudo nós podemos perceber que essa metodologia tem tudo a ver para que a gente possa utilizar o quê? Esse evangelho de forma que vai me ajudar em todos os sentidos da minha vida. Aí, dadas as explicações, vamos supor que eu falasse assim para vocês, não vale os novos, para os velhos. Vou se fazer uma redação agora. Não sempre tem, quando a professora chega no ensino fundamental 1, minhas férias. Agora vocês vão fazer uma redação e vão me contar como foi o evangelho no lar de vocês neste ano que se passou de 2025. Aí agora eu estou cobrando, né? O Espiritismo não cobra. O Espiritismo não fala para ninguém, você não fez, por que não fez? Está errado, o seu lar não vai ficar protegido. Não tem problema. Não fez? Vamos fazer. Oi? Vamos começar a fazer. E vamos lá, há um roteiro de utilizar esse livro maravilhoso que nós temos em nossas mãos
no nosso lar. Vamos lá? Se ninguém fez, vai aprender agora. E se quem já fazia, parou, vai relembrar. E parabéns, vai ganhar fadinha quem fez o Evangelho no lar todos os dias, um dia da semana, no ano passado. Estudo do Evangelho no lar. Como é um roteiro para esse Evangelho? Dia e hora determinados. A espiritualidade fica esperando. Ela investe em nós. E nós precisamos fazer a nossa parte. A espiritualidade vai estar lá no dia e na hora que vocês têm o hábito de fazer o Evangelho na sua casa. Ela vai estar lá esperando. Não deixe um desencarnado esperar. Em nome de Jesus, vamos fazer esse Evangelho no dia e hora combinado. Colocar um copo de água para ser fluidificada no meio, né? E vai ser bebida ao final por todos os participantes da casa. Começa a apanhar água, uma prece simples e espontânea. Depois a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E por opção, pode ler uma obra complementar, antes ou depois do Evangelho. Comentários, pedidos, vibrações em favor de alguém, da humanidade. Uma prece de encerramento, agradecer a Deus. E importante para quem tem criança, adequar o fundo moral e os comentários de acordo com a idade da criança. Rossandro fala que seria interessante montar até uma cabaninha, fazer alguma coisa legal para a criança poder se interessar. Eu, como não sou muito lúdica, falava, senta aí, menina, e vamos fazer o Evangelho. Mas quem tiver essa paciência, parabéns, e traz a criança para junto da gente. É importante. As portas do céu se arrebentam quando uma família senta para orar junto. Às vezes é esse momento em que a família vai poder o quê? Receber, porque a gente às vezes está tão doido, tão desesperado, tão corrido, que a gente não faz uma conexão com Deus. E nesse momento, essas portas do céu se arrebentam e iluminam o nosso lar. Joana de Ângeles fala isso. O prédio que a gente mora, o condomínio que a gente mora, a rua que a gente mora, o entorno fica iluminado. Então, além de nós trazermos benefícios maravilhosos, a gente também ilumina a nossa vizinhança. Se o povo lá da casa de vocês for fazer cara feia, que alguém seja a pessoa que está incumbida de fazer esse Evangelho, está com cara feia? Vai com cara feia mesmo. Não esquenta a cabeça, não. Vamos sentar aqui e vamos rezar. Porque alguma coisinha de bom a pessoa vai receber. Porque às vezes não é fácil. Combinados? Quando o ensinamento do mestre vibra entre quatro paredes em um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. É de suma importância o Evangelho. Não tem negociação para que ele não seja feito. E se um dia a família não estiver junto, tiver só uma das partes, geralmente vai ser só o responsável que vai fazer mesmo, os outros que só vão, se estiver sozinho não vai fazer, não tem problema, senta lá e faz do mesmo jeito. Investimento, Deus investe em nós, mas em contrapartida nós precisamos fazer a nossa parte. Não começou? Parou? Faz de novo. Ou na segunda, o dia que for bom para todo mundo. Com hora e dia determinados. Tá bom? Aí agora a gente vai falar bem rapidamente sobre o capítulo 1. Então, entenderam? Acharam? É interessante, achei interessante essa capitulação, esse jeito que foi, para que a gente possa saber com que a gente está em mãos, né? Então, esse capítulo 1, ele fala assim, ó, não vim destruir a lei. O Evangelho segundo o Espiritismo, em que é colocado a primeira revelação, que foi as três maiores revelações de Deus, Moisés, Jesus e o Espiritismo.
Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único J e um único ponto. Essa aí, não vim destruir a lei. Capítulo 1. Kardec trouxe essa parte da Bíblia para estudo desse capítulo 1. É Jesus dizendo que o seu reino vai se instalar neste mundo. Pode parecer que está tudo uma bagunça, mas vai se instalar. Vamos lá. Vamos se apegar com o Velho Testamento, com o Novo, com o Evangelho segundo o Espiritismo, com tudo que nós temos. E fazer a nossa parte para que esse mundo seja um mundo melhor. Jesus nos prometeu. E se Jesus prometeu, vai se cumprir. E quem que vai instalar esse mundo novo? Não vai ser os políticos. Não vai ser os responsáveis pela política por nada. É cada um de nós. Eles também têm as responsabilidades deles. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. As 3 revelações de Deus. Moisés, Jesus e o Espiritismo. Moisés, Jesus. A gente traz Kardec, mas não é Kardec. É a doutrina dos Espíritos. É que quando a gente vê a pessoa dele, a gente logo nos leva a pensar no Espiritismo. O que são essas revelações? É sair o véu, é descobrir, é dar conhecimento a uma coisa secreta. Então, essas revelações no sentido religioso são as coisas espirituais que o homem não pode deixar de descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos e cujo conhecimento Deus lhes dá por meio de seus mensageiros, quer por meio da palavra, quer por meio da inspiração. Então, Deus está sempre mandando os seus profetas para a gente. Ele mandou Moisés, ele mandou Jesus, ele mandou os espíritos do Espiritismo, ele manda para o meio os pais da igreja, Santo Agostinho, ele manda Chico Xavier e por aí vai. Ele está sempre mandando alguém para que venha nos trazer as verdades da sua lei. E essas verdades vêm de acordo com o nosso adiantamento moral. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça porque Moisés precisava ser duro, porque o povo que ele orientava era um povo muito rude. Então, Moisés trouxe a dureza, Moisés trouxe um Deus punitivo, um Deus bravo. Aí veio Jesus, né? O Evangelho de Jesus, a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivido, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. Moisés, a justiça, Jesus, o amor, e o Espiritismo veio explicar tudo aquilo que ficou oculto. No centro das 3 revelações, encontra Jesus, como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. Então, a lei mosaica preparou o caminho. Jesus, o amor, tanto para cima quanto para baixo, e o Espiritismo, a verdade, que esclarece seus divinos ensinamentos para o futuro do homem. Moisés, primeira revelação. Moisés nasceu 1550 anos antes de Cristo. Então, olha, faz mais de 3.500 anos que Deus está preparando a gente para as verdades da sua lei. Libertou o povo hebreu no Monte Sinai, na Península do Sinai, recebe as tábuas com os 10 mandamentos, que é a primeira revelação. Com base em suas palavras, foram escritos os 5 primeiros livros do Velho Testamento, que é o Pentateuco, constituindo a Torá, que é a Gênese, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. O Velho Testamento deve ser considerado como a pedra angular, ou mesmo a fonte matriz da revelação divina. Então, o que é o Velho Testamento? É o começo de tudo, é a primeira revelação. Muitos espíritas têm a mania de dizer assim, o Velho Testamento não me desce. Mas tem muita coisa boa lá. Nós precisamos ter olhares críticos, com base na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, e saber que algumas coisas que estão ali eram leis civis que Moisés precisou colocar
porque ele precisava falar que lavar as mãos, por um exemplo, era Deus que mandava, porque senão o povo não ia lavar a mão. Então, os 10 mandamentos são a lei de Deus e o resto que está no Evangelho. Tem muita coisa que é divino, mas tem muita coisa que é do homem. Então, cuidado. Não desce? Não. O Evangelho, o Velho Testamento, é a base. A lei mosaica, composta por 2 partes, lei civil e lei de Deus. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. É o germe. Os comentários da Bíblia reduziam-lhe o sentido, porque postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício, a fachada da obra, com o farol que devia iluminar a humanidade, o caminho a percorrer até hoje. A humanidade, cumpre os 10 mandamentos? Ainda não. Estamos no caminho para tal. Então, a lei mosaica é a fachada. Aí, sabia que teve a previsão de que viria um Messias? Está lá em Deuteronômio. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no, pois isso que pediram ao Senhor. O Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. Aí, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar. Quem que é? Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Quem que é o profeta? Jesus. E eles estão esperando até hoje, né? E nós aqui temos a grata felicidade de estarmos estudando sobre ele hoje, que é Jesus. E vem ensinar que não vale apenas amar o próximo, mas também amar os inimigos. Jesus não veio destruir a lei de Deus, ele não veio destruir a lei. Veio cumprir, desenvolver, apropriar ao grau de adiantamento dos homens. Se lá ele tinha que mostrar um Deus de dureza, enfiar leis civis para o meio para que as pessoas pudessem lavar as mãos, aqui Jesus falou que não é o que entra pela boca, que não existe a necessidade de lavar a mão. Lógico que tem, mas assim, que isso não é o mais importante. Que o mais importante é o que sai da boca. Quanto às leis mosaicas, Jesus combateu os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações, reduzindo a estas palavras: amar a Deus de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei e os profetas. Então, Moisés trouxe o frontispício, ele deu a entrada, ele trouxe a lei, o Pentateuco, ele trouxe os 10 mandamentos, mas dentro desse Pentateuco vai ter muita coisa que é civil e a gente tem que olhar, né? Então, Jesus veio nos dizer que há um mundo espiritual, meu reino não é deste mundo, que há um Deus de misericórdia e não bravo, e não um Deus que pune, né? É um amor aos inimigos. A reencarnação, Jesus veio dizer que ninguém poderá ver o reino de Deus, que Deus está com letra minúscula ali, se não nascer de novo. Jesus lançou o germe de verdade, germe, que segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas mais ou menos, né? Mais ou menos implícitos. Então, se nós formos pegar o Evangelho de Jesus, vai ter muita coisa lá que está velado, porque os homens não estavam preparados ainda para essas verdades. Aí ele falou o quê? Né? Por que não estava preparado? Porque a ciência necessitaria progredir, o espírito humano necessitaria mais de um certo grau de madureza, né? Imagina para aquele Moisés falando para um povo rudicíssimo, Jesus falando para um povo muito rude. E ainda nós somos um povo ainda rude.
Então, cada verdade na sua época. A ciência precisava chegar num certo grau de madureza. As coisas precisavam ficar melhores para que viesse outras explicações. E o que Jesus nos prometeu? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, o Espiritismo descortina, e vos fará recordar que tudo o que vos tenho dito. Então, lá no Velho Testamento, falou que iria nos mandar um Messias, que foi Jesus. Jesus veio e trouxe um Deus de amor, mas ele não pôde dizer tudo. Ele falou de muitas maneiras veladas. E quem veio para trazer? Para derrubar aquilo que ficou oculto? O Espiritismo. A terceira revelação. Não é personificada nenhuma criatura, porque é fruto dos ensinos dados, não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra. Porque quando Kardec foi compilar a doutrina espírita, ele se utilizou do quê? Do método difuso. Ele pegou vários pontos do mundo. Imagina naquela época, gente, que não tinha e-mail, não tinha nada. Uma pessoa fazia uma psicografia sobre um assunto lá, outra no outro país ele juntava, via se batia, e aí sim ele publicava sobre aquele assunto. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade, que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-la, elevando as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. O Consolador, como Jesus terá de afirmar igualmente, então Jesus falou, eu não vim destruir a lei. O Espiritismo, que é o Consolador, também deve falar. Isso Emmanuel fala nesse livro Consolador. Eu não vim destruir a lei. Esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a divina luz pelos atos e pensamentos. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Não tem no Evangelho muitas partes obscuras? O Espiritismo vem clarear, dizendo que trazendo o conhecimento das coisas espirituais, de que há um mundo espiritual, fazendo saber que o homem, de onde ele vem, para onde ele vai e por que ele está na Terra. Ele veio, ele já nasceu de novo, ele vai desencarnar, ele vai voltar na Terra para poder passar pelas suas provas, pelas suas expiações. Se a causa não estiver nessa vida, vai estar na outra. Não consola isso, né? Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Vem desvelar as características do mundo espiritual e as relações com o mundo corpóreo. Explica a justiça divina pela imortalidade da alma. Se Deus é justo, há de ter uma causa justa para todas as mazelas da vida. Eu, quando entrei para o Espiritismo, isso foi o que conseguiu definitivamente me convencer. Eu já tinha um pezinho lá. Mas quando a gente entende que não existe bala perdida na justiça divina, que ela tem um endereço certo, a gente consegue entender o quê? A justiça de Deus. Se temos Jesus, por que então precisa do Espiritismo? Aí nada mais, nada menos do que Paulo, o apóstolo dos gentios, porque ele foi aos gentios, porque era um povo que precisava de alguém firme. Paulo, que foi maravilhoso, que se converteu na estrada de Damasco, que era perseguidor dos cristãos, que precisou passar por muitas dificuldades, que abdicou de uma riqueza para poder viver o Cristo. Aí foi perguntado assim, lá no capítulo 15 do Evangelho, mas nós já temos Jesus, para que precisa do Espiritismo? Meus amigos, pensa Paulo falando,
Agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, elas vos faz melhores cristãos. Estamos debruçados sobre ombros de gigantes. Que é quem? Que é o povo lá de Moisés, que construiu a base. Veio os cristãos, os primeiros cristãos, e foram construindo os edifícios. Foram construindo as outras bases, foram construindo os andares. Hoje, nós que somos espíritas, podemos estar lá em cima, não porque a gente é melhor, não porque a gente, só por ser espírita, está acima. Não é isso. É porque a gente está no cume do edifício de conhecimento. E o conhecimento nos liberta. E o conhecimento nos ajuda. E o conhecimento faz com que a gente saiba que se eu estou sofrendo, tem uma causa justa. Se eu estou passando por isso, é porque eu tenho alguma missão com isso. Nos traz o quê? Essa certeza da justiça divina. Então, Jesus não veio destruir a lei de Moisés. E o Espiritismo não veio destruir nenhuma nem a outra. Nós estamos o quê? Existe a solidariedade das horas, daquelas pessoas que trabalharam lá no começo, que às vezes fomos nós mesmos, continuam trabalhando e nós aqui hoje. Então, olha a importância desse capítulo 1, desse capítulo, dessa base, uma das bases do Espiritismo, para que nós possamos saber o quê? Vamos aproveitar esse livro, vamos fazer o Evangelho no Lar e vamos estudar do começo. Fiquem à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver algum questionamento, é bem técnico, né? Mas, de repente, alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma contribuição, por favor, fiquem muito à vontade. Pois não. Fala para poder gravar ali. Tá bom? A gente morava num apartamento e sempre fazia evangelho no lar, né? E um dia eu percebi que estava acontecendo muitas coisas diferentes, né? Lá, algumas manifestações. E aí a gente levou para a sessão mediúnica para pedir auxílio, né? E lá era um grupo de espíritos e eles falaram que eles estavam andando há muitos anos e de repente eles passaram ali pela rua do condomínio e viram a luz muito forte, muito intensa naquele apartamento. E aí eles resolveram parar para pedir ajuda e ver o que era aquela luz. E aí foi que eles viram que a gente fazia o evangelho no lar e eles estavam pedindo ajuda. E lá eles conseguiram, né, na casa espírita, receber a ajuda que precisavam. Olha só o que uma família pôde auxiliar, né, a grupo de pessoas que estavam necessitados de ajuda. Aí vocês vão me falar assim, Fernanda do céu, se eu fizer o evangelho, vai espírito lá na minha casa. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas a espiritualidade é sábia como é. Sabia que na sua casa, você ia ter um meio porque você estava ligado a uma casa espírita. Eles sabiam que lá já haveria um preparo e que aquela família ia levar aquele caso para a casa espírita, onde aqueles espíritos pudessem ser socorridos. Então, só irá espíritos, né, que estejam precisando de ajuda para uma casa, se essa casa puder ajudar esse espírito. Se não puder, essa proteção toda que a gente está, eles serão encaminhados para algum lugar que possa fazer esse tipo de socorro, igual, como você chama? Igual a família da Amanda pôde fazer. Então, é algo que a gente tem que ter o quê? Essa plena convicção de que só acontece aquilo que Deus sabe que pode acontecer no lugar certo, que tem a permissão divina para isso. Entendeu? Mais alguém? Então agora... Oi?
É importante lembrar também que, às vezes, quando você resolve fazer o evangelho, né, em casa, às vezes pode acontecer várias coisas para você não fazer. Então, porque vem tudo contrariar, né? Dificultar para você fazer, mas você deve persistir e unir a família e fazer que dá resultado, porque, como se diz, né, assim, o ditado, né, para ajudar ninguém vem, né? Para atrapalhar parece muito. Eu acho que é importante esse lembrete aí. Sim? Tá. De bobeira, aquela picuinha que de uma vida você vai engolindo e parece que a picuinha ressalta bem na hora do evangelho. Vai ter cara feia e por aí vai. Queria fazer só uma observação em relação ao evangelho, que é fundamental, é um ponto de luz, né? Quando a gente tem um evangelho, a gente tem um ponto de luz. E onde tem um ponto de luz com data e marcada e horária, é claro que os espíritos vão estar ali ajudando, porque eles têm mais o que fazer, né? Eles têm muitos trabalhos. Mas uma reflexão que eu gostaria de sempre colocar também, de fundamental importância, acredito, é o sentido. Precisa ter sentido. As crianças precisam acreditar naqueles que estão dividindo, compartilhando isso. Porque se o meu comportamento é incoerente com aquilo que eu falo, fica sem sentido. E aí nós falamos aqui do autoconhecimento, né? Das memórias que nós temos. Só que quando as memórias das heranças culturais, elas não são entendidas, elas ficam sem sentido. Se as nossas crianças escutarem muitas coisas onde não existe coerência, pode ser que essas sementes não germinem adequadamente porque as mãos do semeador não estavam bem. Então, esse processo de luz, que é fundamental, eu acredito que ele precisa ter sentido. Então, a autoeducação dos pais, né, coerência, como é que eu trato meus clientes, como é que eu trato as pessoas com quem eu convivo, né, dentro desse contexto. Aí a autoeducação, junto com a educação dos filhos, eu acredito que vai produzir uma coisa mais eficaz com relação ao evangelho e à expansão desse ponto de luz. Seria isso. Eu me recordo muito de uma palestra que o Chico Ramírez fez aqui sobre exemplo. Criança aprende com exemplo. Você pode ver que, de repente, até a maneira, o tom de voz que a gente usa, as palavras que a gente usa, elas repetem. E muito mais importante do que o filho observa, ele sabe que a gente é falho, mas o filho vai ficar muito feliz e o filho vai entender que, apesar de a gente ter um milhão de defeitos, se ele vê na gente um propósito, uma vontade de mudar, já é algo que o quê? Olha, filho, fiz isso, perdão, fui estúpido, passei do ponto com você. Ele vai ver que ele tem pais falhos, com muitas dificuldades, mas que está, pelo menos, tendo a boa vontade de se melhorar. Então, acho que tem que ter essa coerência, sim, de que a gente vai errar feio mesmo, né? Nos nossos exemplos, a gente é um ser humano, estamos todos juntos. Mas é preciso parar e explicar que, olha, ou a criança mesmo olhar, está difícil para mim, me ajuda, estou tentando ser um ser humano melhor. E é isso, é o propósito, essa vontade dessa mudança, dessa melhora, e de sermos realmente, porque, gente, como que eles vão olhando, eles saem, parece que até o jeito de olhar da gente, isso não é genética, isso é do jeito mesmo, é nosso. As palavras, se a gente é mais duro, ele é mais duro também, e por aí vai. Então, nós somos o espelho. Então, que a gente se policie para que a imagem possa ser de alguém em construção, tentando ser uma pessoa melhor, apesar dos erros. Mais alguém? Então, muito obrigada. Gostaria de agradecer a atenção de todos. E agora vamos nos preparando para o passe coletivo. E após o passe coletivo, quem quiser, nós também temos o passe individual.